que eu tenho sempre dito é o seguinte, cara. Tudo que atrapalha de qualquer forma a vida do operador se transforma em custo. E quanto maior é o custo do operador, menor a odd que ele pode oferecer para o usuário final. Então, a gente fala de como é que combate o ilegal. Bom, acho que a maneira mais eficiente de combater o ilegal é fazer com que o teu produto seja competitivo em relação ao ilegal. E para ser competitivo, eu tenho que ter menos custo. Entendeu? Então, tudo isso, no final das contas, termina dizendo o seguinte: meu irmão, joga no China lá e vai ser feliz lá que tu vai ganhar mais. Entendeu? Quer dizer, é um recado ruim que o governo passa. Né? A impressão que a gente tem, eu pelo menos tenho, é que o governo tem uma postura assim: me dá o meu dinheiro aqui da arrecadação, já que eu incluí vocês no já que eu te fiz oficial, esse favor, do né? meu jeito, Aham. do meu jeito e prosperem. Só que ele esquece que do jeito dele quase não dá para o sobrevivam, o verbo certo. E é ruim para todo mundo, né? A gente está falando de tudo que vai para o operador, mas do operador para trás vem toda a cadeia, vem vocês, por exemplo. Eles passam para a gente 12%, alguns, né? A maioria, mas a gente sabe que não é só 12%. Os contratos que eu tenho visto são esses, né? GGR, menos 12%. E aí entra qual seja lá qual é a remuneração que for. Porque se isso for de 12 para 18, de cara todo mundo já vai ter que sentar numa mesa, ou para 25, ou para 13 que seja, de cara todo mundo já vai ter que sentar e fazer o seguinte: vem cá, como é que vai resolver isso aqui? Porque o contrato dizia 12. É que ele diz 12 porque 12 era o número, mas na verdade aquilo é uma mensagem, né? Que vai ser GGR menos o imposto do jogo. Só que a maior parte dos contratos não vem escrito com uma cláusula aberta de sabe? Cara, vai todo mundo ter que sentar para conversar. Essa é a própria definição do sócio oculto, quando brincava o governo, meu sócio, é a própria definição, porque vai vir numa linha de dedução de resultado bem acima dos impostos, entendeu? Vai ficar um KPI contábil só da nossa indústria. Mas eu vou te falar um negócio, esse sócio oculto chamado governo é um problema, porque assim, eu me associei com pessoas que eu fiz o meu KYC informal e decidi me associar com essas pessoas. O problema é que se eu fizer o KYC do governo, eu não quero me associar a ele, entendeu? Esse é um grande problema. Eu não confio nele, entendeu? Eu vou para a Suíça. Porque não são só os 12%, né? Se a gente, por exemplo, está no lucro presumido, aí é o piso, CONFINS, o ISS, o IRPJ, o CSL, ou seja, a gente está falando aqui num total de 35%. Esqueceu do ISS. Não falei. Mas você falou? 2%. Mas você tocou num ponto interessantíssimo, Vitolo. Talvez quem está assistindo a gente ia gostar de saber, por exemplo, como é que funciona a relação de compra de um produto da caneta, de um joguinho. É um contrato com o operador baseado numa porcentagem do GGR daquele jogo. Isso é regra? Acontece em todos ou tem casos e casos? É uma boa dúvida que o pessoal deve ter aí. Muita gente tem. Eu, por exemplo, não tenho total domínio disso daí. Então, todos os nossos contratos são baseados em revenue share. Ou seja, nós só ganhamos se houver jogadores jogando o nosso jogo que tenham deixado um GGR no jogo. Isso varia pelo volume, para alguns agregadores, principalmente conforme o volume. Então, quanto mais volume, a gente negocia a porcentagem, mas é sempre assim, baseado em revenue share. Sempre uma porcentagem, não existe nada de FII inicial ou uma taxa de desenvolvimento. Já fizemos deals nesse sentido, mas não... Não é a regra, não é o praxe. Não. A gente... O que acontece se o teu jogo der um GGR negativo lá? Compensa para mês seguinte? Depende do contrato. A gente procura colocar essa cláusula em todos, no carryover, para não... Quando der negativo, zero. Mas alguns não aceitam, portanto, vai para o próximo mês. Então, depende lá. Isso. Já que a gente está falando de operador, hoje, no nosso ambiente regulado aqui, você tem quantos operadores trabalhando com vocês lá? A gente mapeou, está mais ou menos entre 55% a 60% do total do regulado, nós já estamos presentes. Olha que maneiro. Dá para dizer, uma minoria não tem jogo da caneta. Uma minoria boa, gostei. Boa. Que Passou speech, dos 60 para frente, você já pode falar isso. Já pode falar. Goleada. 60 para frente é goleada. 50.1. Entendeu? Você pode... Tá aí, ó. Você faz parte da minoria que não trabalha com a gente. Essa semana lá no evento do Lisboa, eu conheci um carioca, Conrado. Vocês já viram? Ele é do Ministério de Pagamento. E ele tem um negócio do mapeamento lá. Sim. E eu vi a Caleta, estava lá no mapeamento. É muito legal.
É muito legal. O mapeamento que ele fez. Eu tenho uma dívida que eu jamais vou esquecer com o Conrado. Jamais vou esquecer. Vamos deixar um abraço para ele. Quando a gente menciona alguém, a gente geralmente deixa um abraço. Conrado, Grande abraço. eu tenho uma dívida contigo que eu jamais vou esquecer. Conrado Caon, eu não Vai sei como falar qual é a pronuncia o dívida, sobrenome como é que Posso dele. falar, Pode falar, pô. Posso falar qual é a E dívida. podemos tentar planejar um episódio para ele aqui. uma boa. Ele conta sobre esse mapa. Eu tomei um golpe, eu acho que eu comentei sobre isso aqui, né? Você abriu um programa alarmado. Se é o mesmo golpe que É o eu mesmo, lembro, é. você abriu o programa bem alarmado aqui. O que acontece? Alguém foi no registro BR e trocou a titularidade do domínio da minha empresa. E trocou assim, ó, foi lá, levou uma procuração com uma assinatura falsa, uma identidade falsa, tudo falso, chegou lá no registro BR e falou, ó, esse site aqui, transfere para esse outro domínio, por favor, como se fosse eu pedindo para transferir. E aí o cara, uma vez dono virou o administrador, o dono do meu domínio, ele foi lá, trocou o DNS, pegou um e-mail e passou a receber os nossos e-mails. Né? Recebendo nossos e-mails, ele pediu para resetar senhas. Né? Senha de banco, de tudo. Assim, o golpe em si não foi adiante por alguns motivos. Né? Primeiro, cara, banco não basta e-mail, você acaba tendo two-factor authentication, não sei o que e tal. Ele até conseguiu visualizar alguma coisa, mas não conseguia operar nada. Né? Mas, de qualquer forma, cara, só de ter um estranho visualizando conta corrente que circula dinheiro que Por nem dentro, meu é, né? que nem Não, meu claro, é, ainda porque mais de eu empresa. como método de pagamento, cara, o meu FII é desse tamanho, o que está circulando ali não é meu, né? E aí, assim, eu escrevi pro registro BR, não conseguia, e o Conrado me mandou uma mensagem em inbox com o telefone de um cara do Nick BR. Aí eu liguei para esse maluco, pedi desculpa e tal, de estar te incomodando. Ele falou, cara, não acredito que está acontecendo. Aí eu falei, meu irmão, eu estou a caminho da delegacia. Aí ele, então, quando você tiver o BO, me liga de novo. Eu peguei o BO, mandei pro cara e tal. Cara, às 11 horas da noite, eles acionaram lá internamente alguma equipe lá do registro BR e eles desfizeram aquela transferência, congelaram o domínio do cara, que era o domínio no usuário do cara, que era um usuário que falso. É o Nick? Só explica para... Nick BR é a entidade que administra os domínios. E aí o Nick BR, parece que o registro BR, eu acho que está embaixo do Nick BR. Tá? E quem me deu o contato desse cara foi o Conrado. Então, assim, é uma dívida que eu jamais vou esquecer, mano. Fica aqui na FAPESP. Maravilha. O cara vai fisicamente. Isso é ridículo, né? Ele vai fisicamente na FAPESP, sei lá, 3 horas, 4 horas da tarde o expediente encerra, ele vai às 3h25, protocola lá e fala, ó, já tem, porque agora transfere rápido, né? Menos de 2 horas já transfere. Sexta-feira, 3 e pouco da... Pum. É isso. Foi e o aí, que o cara fez. Foi. Aí quando você se toca, o suporte está desligado, porque já passou das 5. Aí vem sábado, domingo, meu irmão, entendeu? Você tá um final de semana refém do cara. Refém do cara. Os caras são ardilosos. Refém do cara. E aí esse maluco, o cara me ligou às 2 horas da manhã, né? No WhatsApp, eu atendi, aí ele falou, Vitoldo, falei, sou eu. Dá uma olhada nessa imagem aí do WhatsApp. Aí o cara me mandou o print, meu irmão, do meu banco. Aí ele falou, ó, só olhei uma conta, hein? Não vou nem olhar as outras. Como é que a gente faz? Aí eu falei, irmão, não faz. Porque o que ele não sabia é que a gente já tinha desfeito a porra toda. Entendeu? Mas isso quando não... ele te contactou, você já estava sabendo? Já estava sabendo. Assim, o acesso que ele teve foi um acesso estanque, pontual, acabou, não vai ter mais, porque a gente já tinha mudado a senha de tudo. Entendeu? Então, ele, quando clicasse em resgatar a senha, quem ia receber a senha seríamos nós de novo, né? Então, quando eu falei com o cara já às 2 horas... Mas mesmo assim, cara, é uma conversa tensa, entendeu? Tu falar com um cara que tá olhando uma conta que, em teoria, sou eu que administro, entendeu? Eu falei pro cara, irmão, deixa eu te falar, eu não tenho condição de te dar R$1.000, meu irmão. Não, você tá falando com um bandido, né? É isso que eu ia falar. Falei, Bandido. não, tira da cabeça. Bandido.
Mas voltando. Bom, voltando lá. Rodando tanto para falar que a Caleta estava no mapa. Estava no mapa do. Porque ela falou, ele lembrou, entrou no Conrado, entrou no golpe, volta. Já deixamos um abraço para ele. Mas então você tem 60% hoje no mercado regulado brasileiro. Cerca de 60%. Em parcerias E a minoria que não você tem. falou que é o prático. Minha intenção é bem mais acadêmica do que qualquer coisa. Para quem está assistindo, a faixa, por exemplo, dessas negociações é bem variável, é quase sempre numa faixa normalizada de tantos por cento do GGR. Depende a região, né? Os países. A Ásia geralmente é um pouquinho menor. Aqui no Brasil gira em torno de 7%. Uhum. Tá? E aí, geralmente, menos os 12% ou 12% em cima, que é o 12% do imposto do operador. Para vocês, né? Para a Caleta. Descontam também, né? Então, desconta 12% dos 7%, algo assim. E aí, para a gente sobra essa porcentagem em cima do GGR que o jogo gera. É porque, Magri, os operadores criaram um fake GGR, um fake NGR nisso daí. Então é o GGR menos o Gaming Tax. Entendi. Entendeu? É. Então, no fundo, ele vira a base de cálculo de quase todos os contratos. Parcerias, das plataforma, parcerias, estúdio, Exato. Conteúdo. Entendi. Isso Tá se aí, aplica para outros mercados regulados também. Então, o México a gente Também já faz teve isso. deal que é 30% o Gaming Tax lá. Colômbia também tem. Peru está equivalente ao Brasil, 12%. Então, os mercados regulados sempre tem o Gaming Tax em cima. E em números gerais, vocês têm quantos sites hoje? É difícil porque alguns não enviam a URL para a gente, mas pegando os dados a fundo, a gente analisou, estamos em mais de 2.000 já, 2.200 mais ou menos. 2.000 sites. É. Mundo afora. 60% do mercado nacional e globalmente falando, Globalmente, 2.000. 2.000 sites. mais ou menos, 170 países nossos jogos estão presentes. Puta merda. Nós Bah. damos suporte a mais de 300 currencies, dentre cripto e as Diversas moedas. Essa minoria de sites brasileiros que não opera com eles não tem como prosperar. Ah, não tem, não vai pra frente. 170 países, mano. Ah, não vai pra frente. E os jogos estão em 15 idiomas. É legal, vou te falar, dá um orgulho, cara. Assim, pô, o troço foi criado aqui dentro de casa, meu irmão. Porque é sabe? difícil você imaginar que nasceu aqui no Brasil. O nome é sugestivo internacional, o grupo é internacional, mas a história é totalmente aqui. Ah, tá aí, por que Caleta? Então, Porque Caleta sempre me sugeriu um troço argentino. Por que Caleta? um sócio antigo nosso que já não está mais conosco teve essa ideia lá no começo, em 2014, que era um lugar em Gibraltar, se salvo engano, que tem um hotel fantástico, maravilhoso, que ele esteve lá e, enfim, ele gostava muito desse número, desse nome. Também, em espanhol, tem o significado de ser um tesouro escondido. Então, surgiu assim. Gostei das duas coisas. Da alusão a um lugar legal e essa parte da interpretação do Ainda mais o tesouro escondido. tesouro escondido. Gostei. O jogo tá aí, né, meu? Você Exato. quer achar o tesouro escondido. Achar o tesouro. A longa vida para Caleta. Que tecnologia que usa mais hoje em dia? A gente falou antes, enfim, Flash e tal, mas Sim. o que usa hoje para fazer a animação, por exemplo? O pessoal, para animação, especificamente, estão usando o software do Spine, que é uma maneira que a gente consegue deixar os jogos mais leves, as animações mais leves. Na parte de programação, continua com HTML5, TypeScript. Na parte de back-end, o pessoal usa Python e outras tecnologias também. Temos um software lá que a gente usa bastante para análise de dados, que é o Tableau. Tá bom, A gente utiliza bastante para... São muitos dados, a gente armazena todas as jogadas de todos os jogos em todos os em todos os clientes. países, em todos os clientes. Meu Então, Deus do é céu. muita Cada informação. clique, né? Tem muita coisa loucura. terceirizada, Fabíola? Depois eu te explico a origem dessa pergunta. Bom, eu te explico já. Na parte de consultoria, que ainda é uma coisa que eu faço bastante, me vem muita gente procurando contato com os desenvolvedores de jogos
E aí eu falo, mas qual que é a intenção? O que você quer nesse contato? Imaginando que vocês sejam autossuficientes. E aí eles falam assim, não, eu tenho uma empresa, eu forneço arte para vários. Eu vim do jogo, do videogame clássico, então eu forneço... E eles compram arte que não necessariamente eles desenvolvem lá. Sim. Coisas assim, eu nunca imaginei isso daí, mas não sei se tem um nível de terceirização mais alto do que o público leigo imagina. Tem ou não? Na Caleta, não. A gente Não? faz tudo in-house. Desde a parte do game design, que é a ideia inicial, o conceito do jogo, até a construção do modelo matemático. Uma vez que tem o modelo matemático, a gente consegue estabelecer, então, quais os elementos gráficos, né, a parte gráfica que esse jogo Então aí, ó. exige. E depois a parte de desenvolvimento, programação, teste, integração com os clientes. Então, hoje eu tenho orgulho de falar que a gente faz tudo in-house. Tudo in-house. Até o som. O som, tem alguns jogos que a gente terceirizou e tem alguns outros jogos que nós mesmos lá fizemos o voice-over e tal. Então, você abrir um bingo aí, você vai ver o meu sócio, Paulo, lá no começo, nos bingos, ele Narrando. na hora que dá... 22 eu fiz isso. Não, ele falando quando dá o prêmio máximo. Né? Então, sim. bingo. Aí, É a voz dele. a voz dele. No bingo, o camarada tinha gravado isso.